sou bem aplicado naquilo na qual eu executo. E Deus, ele me trouxe à memória os tempos em que a gente buscava, né, a Deus de uma forma muito especial. Ultimamente, a gente estava trabalhando muito e o tempo para a gente buscar a Deus, para a gente ler a Bíblia, era pouco. E aprove a Deus, tudo está no consentimento de Deus, esse tempo, não vou falar infelizmente, porque Deus esteve comigo, felizmente, esse tempo aqui de isolamento, foi um tempo de aprendizado, e eu tenho aprendido com Deus, e Deus tem me dado graça, a leitura da Bíblia constante, louvores. Para você entender, eu desliguei a TV, porque eu fiquei num quarto e a minha filha e minha esposa ficou no outro quarto. Eu desliguei a TV. Quando eu falo que eu desliguei a TV, foi a TV Globo, Record, SBT. Eu não tive acesso. Se você me perguntar alguma coisa sobre o que passou na TV esses dias, eu não vou poder te responder. Porque muitas emissoras têm posto medo nas pessoas. As pessoas têm vivido uma vida de medo, uma vida de agonia, de ansiedade. E eu me apeguei a ler a palavra, a orar, a ouvir pregações, louvores. Eu me alimentei de Deus esses dias. Eu vou sair fortalecido. Eu costumo aqui dizer para mim mesmo que esse tempo está sendo tempo de fortalecimento. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque se eu não tivesse nesse isolamento, hoje eu estaria trabalhando. Eu estaria trabalhando. Para quem não me conhece, a gente trabalha de manhã, tarde e noite. E chegou a prova a Deus, a gente está, nesse momento, falando para você que está agora me assistindo esta live. Compartilhe para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, ele é tão perfeito naquilo que ele faz. Quando o evangelista, o Mário, estava falando que Deus é especialista em multiplicar, você vai entender o que eu vou falar agora. Deus não é Deus de subtração. Deus não é Deus de divisão, de dividir, de diminuir. Deus é Deus de multiplicação e soma. É mais de multiplicação. Em todas as vezes que você vai ler a palavra, você vai ver Deus multiplicando alguma coisa. Jesus multiplicou a água em vinho. No caso, onde estava ali nas bodas, no casamento, faltou vinho, Jesus multiplicou a água em vinho, transformou, né? Porque ali não tinha mais vinho para a festa. Jesus transformou, multiplicou os pães e os peixes na primeira multiplicação. Então, não existe subtração para Deus, existe multiplicação. O projeto de Deus na vida do ser humano é diferente. Existe, sim, percas para poder ganhar. A Bíblia diz que quem quiser perder a sua vida por amor de Cristo, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, é tudo contrário do raciocínio humano. Deus, ele tem o trabalhar diferente. O relógio de Deus é diferente. Não é o relógio humano. Deus, ele trabalha na sua hora, na sua maneira, na forma dele. Tudo é do jeito dele. E nós só temos que obedecer. Então, esta palavra na qual nós lemos nesta noite, evangelista, é uma palavra que nos chama a atenção, que quando Cristo, ele partiu o pão, a Bíblia vai dizer que ele pergunta para os seus discípulos o que é que eles tinham. João vai descrever na primeira
multiplicação de peixes que havia na primeira, que havia um menino na primeira multiplicação que carregava alguns pães, né? Talvez na sua bolsinha de lado, na sua lancheira, carregava alguns pães na primeira multiplicação, e Jesus pergunta o que é que tinha naquele exato momento. E encontraram esse menino, um menino que foi para aquele sermão de Cristo, aquele sermão que Jesus trouxe, e aquele menino estava na hora certa, com os pães. Jesus multiplica e alimenta a multidão. Aqui está Jesus mais uma vez, multiplicando pães e peixes. Agora, o que é que acontece? Essa multidão já está há 3 dias com Jesus. Essa multidão, ela se encontrava há 3 dias na beira da praia, sentada no chão. Olha que maravilhas que aconteceu nesse culto. Era um culto, era uma reunião em que Jesus era o pregador. A pregação de Jesus estava tão maravilhosa que a multidão nenhuma, fazer aqui como matuto, como cearense, nenhum arredou os pés, evangelista. Todos ficaram para ouvir a palavra. E o interessante é que a Bíblia é enfática em dizer que veio muitas pessoas. E sabe o que eles traziam? Eles traziam aleijados, eles traziam cegos, eles traziam mancos, surdos, mudos. Todas as pessoas que tinham algum defeito, que tinham alguma enfermidade, ele estava trazendo para aquele local onde Jesus estava. Jesus, ele curou a todos. Foram 3 dias, se você for ver, de consagração. Porque se quando chega ao 3º dia, e Jesus, vendo que eles estavam com fome, é sinal que essa multidão estava em consagração com Cristo. Os milagres que Cristo realizou foram milagres que, se fossem nos dias de hoje, as pessoas, eu tenho certeza, se fosse nessa pandemia, quem está agora nos leitos dos hospitais, ou quem está com alguém doente em casa, se soubesse onde Jesus estava, o que eles iriam fazer? Talvez eles iriam pegar até a cama e levar a pessoa que estiver em coma para o local que Jesus estava. Me lembro agora dos 4 amigos que trouxeram aquele paralítico e veio pelo telhado para que Cristo o curasse, para que Cristo fizesse ele andar novamente. E nesse exato momento aqui, na multiplicação de pães e peixes, eu estava falando, se fosse nos dias de hoje, todas as pessoas iriam afluir para onde Jesus estava, porque aonde Jesus passava, evangelista, Jesus ele curava, Jesus ele abençoava o povo, ele fazia com que o povo saísse alimentado, assim como na primeira multiplicação de pães e peixes. E aqui está Jesus mais uma vez, fazendo que ele é especialista, multiplicar. Se você quiser fazer alguma colocação para a gente interagir, Jesus está multiplicando os peixes e os pães, certo? E aqui o povo ficou maravilhado, as pessoas começaram a glorificar a Deus, começaram, com certeza, naquele exato momento, a se maravilhar e a dizer, surge um profeta entre nós, que maravilha. Com certeza, se eles pudessem ligar para alguém, eles iriam dizer, olha, aqui no Mar da Galileia está acontecendo culto, e o pregador se chama Jesus, e ele está curando muitas pessoas aqui. Tem muita gente aqui sendo curada. Se fosse nos dias de hoje, sairia nas principais capas de jornais. Pode ter certeza disso. Aleluia, Jesus estava curando muitas pessoas.
Aí chega-se o exato momento de Jesus se compadecer. A Bíblia vai dizer que Jesus tem compaixão da multidão. Sabia, tem compaixão da multidão. Moisés Barros, você falou aí para a gente interagir, e eu vendo aí a sua fala, e destacando aqui para quem está nos acompanhando em casa agora, o texto bíblico, onde você acabou de citar, né? Dentro dessa multidão que se aglomerava para ouvir esse pregador, como você acabou de citar, nós temos esse texto entre todo o povo, né, que se admirava. O povo se admirava pelos sinais que Jesus fazia. Está aí no texto. Está vendo aí na tela? O texto que foi lido há pouco. Está aí, ó. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, louvaram o Deus de Israel. É muito forte, ó. O que é que acontece? Eu acredito, eu imagino pessoas ali. Eu vou supor aqui um manco, um aleijado, que ele não podia andar. Quando ele começou a andar, pode ter certeza que ele correu no meio daquela multidão. Eu tenho certeza que uma multidão abria o corredor, fazer aqui como Samuel Mariano, abre o corredor, e esses aleijados, eles passavam no meio da multidão correndo. E o cego? Quando o cego viu tamanha multidão, era mais de 5.000 pessoas. Que cruzada! Era uma cruzada à beira da praia. Que vista que Jesus estava em cima do monte. E as pessoas, 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas naquela praia, ouvindo Jesus pregar. E não somente pregar a palavra, mas curar quem estava enfermo. Curar as pessoas que estavam ali. Porque Jesus é especialista. É especialista. Pode ter certeza que as pessoas que ali estavam, esse momento para eles ficou marcado. Ficou marcado. Enquanto eles viveram, eles não tiraram da memória o dia em que eles estavam no mar da Galileia, sentado à praia, e Jesus estava pregando. Não saiu da mente deles, eu tenho certeza disso. Ficou marcado. É assim conosco, é assim comigo, é assim com você. Quando Jesus chega na nossa vida, ele muda completamente a nossa história. Ele nos dá um nome que o mundo não nos conhecia pelo nome. O mundo nos conhecia por apelido. Não é verdade? O mundo conhecia a gente por apelido, mas quando Jesus nos salva, chega até a gente, e quando a gente reconhece o Mestre, a gente passa a ser chamado pelo nome. A gente tem uma nova identidade. E esse dia aqui, imagine eu e você, evangelista Ilmar, nesse exato momento, eu me lembro de Tomé, quando Jesus ressuscita e Tomé não está na casa, Jesus aparece no meio dos discípulos e os primeiros que estavam ali tocaram em Jesus e viram Jesus e se maravilhavam. E Tomé não estava na casa. Quando Tomé chega, eu vou falar das compras, Tomé foi no mercado. Quando Tomé volta, os discípulos disseram assim: Tomé, tu não sabe o que aconteceu. O mestre ressuscitou. O que é que Tomé fala? Tomé disse: não, eu só acredito ver. Eu quero saber se ele ressuscitou mesmo. Eu quero tocar nele, nas feridas dele. Jesus aparece novamente e agora Tomé está presente. Quando Jesus aparece, ele diz: ei, Tomé, agora que tu viste, tu crê? Toca aqui, Tomé. Tomé toca.
Presbítero Moisés, eu estava vendo, dentro desse contexto que você está falando, eu não sei se você conhece esse texto bíblico, lá no capítulo 11 de Mateus, quando João estava preso, né, para ser condenado, prestes a ser decapitado, ele chegou para um dos seus discípulos e disse assim: ei, vem cá, porque ele já tinha visto os sinais que Jesus já tinha realizado, porque ele sabia dos fatos que acontecia em Cafarnaum e adjacente. Ele pegou o discípulo e disse: ei, vá lá, pergunte. Entrou a dúvida, como entrou em Tomé, a incredulidade. Ele disse: ó, vá lá e pergunte se ele é o Messias ou deve esperar por outro. Sendo que Deus já tinha confirmado que ele era o Messias quando foi batizado no Rio Jordão pelo próprio João. Mas diante das circunstâncias, ele disse para os seus discípulos: vá e pergunte, em capítulo 11 de Mateus, versículo 2, e pergunte se ele é o Messias ou devemos esperar por outro. Aí Jesus olhou para os discípulos de João e disse: vá e diga a João que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são limpos, que os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. E eles foram dizer para João, porque se tinha uma coisa que se evidenciava e que acontece tudo que você já acabou de falar, são os fatos, os sinais que chamavam a atenção e a aglomeração de tantas pessoas pelas suas necessidades. Se fosse hoje, evangelista, talvez iria sair nas principais capas de jornais dizendo: um homem chamado Jesus causou uma aglomeração no Mar da Galileia, né? Se fosse hoje, no dia de pandemia, talvez Jesus seria até proibido de ter feito essa reunião, né? Essa reunião não tinha acontecido. Mas Jesus era especialista em fazer com que quem lhe ouvisse ficasse maravilhado. Voltando para Tomé, Jesus disse: Tomé, agora tu vistes crer, né? Tomé, bem-aventurados que não viram. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha, Jesus estava se direcionando a mim e a você. Jesus estava se direcionando a nós, a você que está nos assistindo. Jesus estava olhando o futuro, Jesus estava vendo além da cruz. Jesus estava dizendo: olha, Tomé, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava dizendo: olha, Tomé, bem-aventurados serão aqueles que hão de vir e crerão em mim sem me ver. E eu estava meditando e falando com Cristo e dizendo: Senhor, se eu tivesse tido o privilégio de nascer nessa época, imagina, evangelista, eu e você e quem está assistindo agora, andando com o mestre e vendo ele curar pessoas, levantar pessoas de camas, dizer: ei, pega a tua cama e anda. Vai. Pegar o lodo e passar nos olhos do cego, o cego vê. Imagine se nós estivéssemos nessa época. Os discípulos foram bem privilegiados. Mas privilegiado mais ainda é eu e você. É você que ainda não conhece a Cristo, que está ouvindo essa mensagem, e hoje você pode aceitar a Cristo mesmo sem vê-lo. Você não precisa ver Jesus. Você precisa crer. Crer sem ver. Mas como crer em Cristo que nós não vemos? Pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Romanos vai dizer, no capítulo 1, que o justo viverá pela fé. A fé que nos move. Tudo isso, viu, presbítero Moisés? Vendo tudo isso, nós vemos também
muitas pessoas, elas vivem pelas circunstâncias. Ela, quando se depara diante de uma situação, aquela forma de você acreditar, porque às vezes há um conflito nisso. A gente precisa acreditar de verdade, independente da circunstância. Porque tem muitas pessoas, como Tomé, como essa dúvida de João Batista, como alguns questionamentos que aconteceram, até mesmo quando Jesus começou a pregar lá em Nazaré, poucos acreditaram nele. Poucos acreditaram nele, porque diziam entre si, não é esse aí o filho de José e de Maria? Então, as pessoas andam muito pelas circunstâncias. Então, é preciso acreditar. Acreditar é confiar, é ter certeza. O vento pode estar contrário, pode vir tempestade, pode vir não, pode vir luta, pode vir o que vier. Você tem que estar firme, crendo na palavra de Deus. A prova disso, para conjecturar tudo isso que você está falando, é os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús andaram com Jesus. Viram Jesus curar o cego, viram o coxo andar, viram o leproso ser limpo, viram Lázaro ressuscitar. Só que, diante do quadro da cruz, diante do quadro que eles viram com seus próprios olhos, eles voltavam para Emaús dizendo, pensei que era ele que ia livrar o povo de Israel. Um homem tão sucinto em palavras, homem de autoridade. Mas vejam o que aconteceu com ele. Ou seja, tem muitas pessoas, Moisés, que andam pelas circunstâncias, só anda vendo 2 pão e 1 peixe, só anda pelo que vê. Meu irmão, o justo tem que andar por aquilo que ele não vê. 2 Coríntios 5:7. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5:7, diz assim, ó: andai não por vista, mas pela fé. Você não tem que andar pelo que você vê, porque às vezes o que você vê, o que você vê está dizendo, não vai, não dá certo, você não consegue. Mas quando você anda pela fé, meu irmão, tudo dá certo. O que aconteceu, presbítero Moisés? Quando eles estavam ali, entre si, conversando, Jesus chega. Eles estavam tão cegos, tem pessoas que ficam tão cegas da vista, tão cega, que eles olharam e viram que era Jesus. Então houve um conflito. Bem, nós acabamos de sair do Gólgota, ele estava lá. É alguém parecido com ele? Alguém parece com esse moço aqui. Aí olharam e disseram, você não sabia? Você é o único que não sabia de tudo o que aconteceu? E no meio do caminho, já tarde, o Senhor ia. E eles disseram, Senhor, fica conosco. E já é tarde. E ao partir o pão, o que foi que aconteceu? Eles abriram os olhos e viram que era o mestre. Jesus, ele, aqui dentro desse texto, quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que é que tinha, os seus discípulos, mais uma vez, os seus discípulos disseram, mas mestre, estamos no local deserto, o que é que teremos aqui? Mas espera ainda, já era a segunda multiplicação de pães e peixes. Os discípulos já tinham esquecido que Jesus já havia alimentado uma multidão uma vez. E aqui está Jesus, mais uma vez, alimentando uma segunda multidão. É como se a visão espiritual dos discípulos estivesse esquecido por algum momento que o mesmo Jesus que estava no culto era o mesmo Jesus que tinha multiplicado pães e peixes meses atrás, ou dias atrás. Por isso, olha isso, Moisés, veja só. Jesus está mais uma vez. Eu vou colocar o texto aqui na tela. No versículo 32, uma coisa que eu acho muito maravilhosa em Jesus.
aqui no milagre da multiplicação dos pães, dentre tantos outros. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Está vendo aí na tela? Tenho compaixão. Eu tenho compaixão desta multidão. Ora, elas já vinham acompanhando Jesus, já vinham com Jesus. Mas os discípulos, já tendo visto tantos milagres, tantos acontecimentos, eles queriam despedir a multidão, né? Pode falar. No versículo número 32, como você estava falando aí, a Bíblia vai continuar em dizer, Mateus vai escrever, que já faziam 3 dias, como eu disse no começo, já fazia 3 dias que essa multidão estava com Jesus. E ele disse, olha, já fazem 3 dias, eles estão comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus, ele não queria despedir aquela multidão com fome. Jesus já tinha alimentado a alma deles. Estava faltando alguma coisa. É o que se acontece hoje, o Ilmário, o evangelista Ilmário. Nós muitas vezes queremos alimentar o Espírito, nós vamos evangelizar, e nós muitas vezes queremos alimentar somente o Espírito. Nós alimentamos o Espírito, e a pessoa que há muitos dias talvez não tem nada que comer em casa, fica com fome. Jesus estava dizendo, não adianta, discípulo, não adianta. Eu fiz todas as maravilhas, eu preguei aqui 3 dias, eles ficaram comigo, eu seria aqui uma pessoa, se fosse nós, a gente poderia muito bem dizer que seria inconsequente. Jesus não queria ser inconsequente. Já eram 3 dias. Jesus teve compaixão e disse, não, eu não vou despedi-los com fome. Então, eu e você, quando nós formos na casa de alguém... Uma característica forte, presbítero Moisés, que Jesus tinha, que nós podemos ver nesse texto aqui que a gente estava lendo, olha só, tem compaixão da multidão. Para você que está aí no Facebook, você que está acompanhando a gente no YouTube, e também está acompanhando a gente no Instagram, você sabe o significado dessa palavra? Compaixão foi o oposto. O significado dessa palavra é o oposto da atitude que os discípulos tiveram. Os discípulos não estavam nem tão pouco preocupados. Quantos dias o pessoal estava com Jesus, há quanto tempo eles estavam com fome, eles não queriam nem saber. Mas Jesus, ele olha diferente para você. Talvez você que está me acompanhando em casa agora, talvez pessoas tratem você como os discípulos estavam tratando essa multidão, sem importância, sem se preocupar com você. Quantas pessoas estão me acompanhando agora, às vezes até diante dessa pandemia, convivendo dentro de casa, mas ao mesmo tempo está no distanciamento, porque às vezes nem tão pouco os parentes estão preocupados com o que você está passando, mas Jesus, ele teve compaixão. Evangelista, o que é o significado da palavra compaixão? É se colocar no lugar da outra pessoa. É muito forte isso, presbítero Moisés. Ter compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa. Por isso que tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que você não quer para si, não deseje para o outro. Porque os discípulos agiram assim, mas Jesus não, ele teve compaixão, ele se colocou no lugar deles. Pode falar. Viu, evangelista? Os discípulos, eles cometiam, em vez em quando, ou sempre, era porque estava iniciando o ministério,
Jesus o havia chamado, eles cometiam, em vez de quando, essa falta de compaixão. Se você for ver lá para a mulher do fluxo de sangue, quando aquela mulher está tentando tocar na orla de Cristo, você vai me ajudar agora, e ela está sendo apertada pela multidão, e Jesus disse assim, alguém me tocou. Aí Pedro disse, mas mestre, como pode? A multidão te aperta. Como é que o senhor vai dizer que alguém te tocou? Em outra parte vai dizer, senhor, tu quer que a gente pare de fazer com que ela pare de gritar? Ela está gritando ali atrás. Não sei se é o outro escritor que vai falar a respeito disso, que em algum momento os discípulos quiseram parar ou fazer com que aquela mulher deixasse, certo? De poder incomodar o mestre. Então, os discípulos, eles cometiam algumas vezes, ou sempre, a falta de compaixão. Foi assim com o cego que estava gritando atrás de Jesus para obter o seu milagre. Foi assim com muitas pessoas. E os discípulos, não sei se sentiam ciúmes, eles deixavam a falta de compaixão. A falta de compaixão, e muitas vezes não atendia a expectativa de Cristo. E Jesus não ensinava eles assim. Então, Jesus nos ensina diferente, a ter compaixão um do outro, a ter compaixão do próximo, a se colocar no lugar da outra pessoa. Então, Jesus se colocou no lugar da outra pessoa, colocou-se no lugar desta multidão. Pode fazer aí a sua colocação. É verdade. Porque ele estava vindo, 3 dias, e já a multidão ali o acompanhando, pessoas que tinham suas necessidades, e seria o justo, ele se colocar no lugar daquelas pessoas. Já os discípulos, como ainda estava em fase de aprendizagem, como nós muitas vezes estamos em fase de aprendizagem todos os dias, a gente vai amadurecendo, e os discípulos não tinham aquele amadurecimento. Mas as atitudes de Jesus, os ensinamentos de Jesus, era tão importante para eles, como também hoje é importante para nós. Nós aprendemos isso com Jesus, a se colocarmos no lugar das outras pessoas. Por essa razão, é que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Porque a gente se coloca no lugar dessa pessoa que está em casa agora, essa pessoa que está aí, de repente, no metrô, no ônibus, você que me acompanha talvez no presídio, no hospital, no celular, no smartphone. E nós estamos assim nessa condição. Mas o Senhor Jesus, assim como teve compaixão daquele povo, ele também tem compaixão de você. E assim como nós fomos salvos, nós queremos, através dessa programação, chegar até você também. Porque nós temos compaixão de você. Nós se colocamos no seu lugar, porque um dia nós tivemos no seu lugar. Um dia eu tive no seu lugar quando você está aí na bebida, nos vícios, eu já tive aí também. Então, nosso objetivo de trazer, de levar a palavra de Deus, levar o pão vivo, Moisés? Jesus é o pão vivo, é a palavra. Então, nós estamos também levando isso que a gente aprendeu, que os discípulos ali estavam em aprendizagem, nós estamos aprendendo para levar você, trazer você também, porque um dia nós tivemos no seu lugar. E nós não queremos que você se encontre nessa situação. Principalmente pessoas agora, presbítero Moisés, que estão pensando no suicídio, pessoas que não estão vendo perspectiva de vida, tantas notícias difíceis que a gente está vivendo, e a gente precisa crer que o nosso Deus, dentre tantos milagres, ele também faz multiplicar o que for necessário na sua vida. Evangelista, o que me chamou a atenção foi o versículo número 36. O versículo número 36, aqui Jesus ele ensina aos seus discípulos
a servir, a servir. A Bíblia vai dizer no versículo número 36, que depois de tomar os 7 pães e os peixes, Jesus deu o quê? Deu graças. Ele agradeceu a Deus, porque ali era para a honra e glória do seu Pai. E Jesus, logo em seguida, ele parte os pães e serve os seus discípulos. O texto dá a entender que os discípulos, ali naquele momento, recebem os pães e eles começam a servir a multidão. E o que Jesus falou no meu coração é: Jesus está te alimentando da palavra? Se a palavra é o pão descido do céu, Jesus está te alimentando? Ele está te alimentando para quê, evangelista? Ele está te alimentando para que você possa alimentar outras pessoas. Jesus está nos alimentando desta palavra porque ele sabe que se você estiver alimentado, você vai começar a alimentar as multidões. Então, o que nós temos que buscar nos dias de hoje é a palavra. A palavra é viva, é eficaz. Esta palavra é mais cortante ou penetrante do que uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. Ela vai entre juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração e o pensamento do homem. Então, nós estamos sendo alimentados. Jesus estava dizendo: olha, eu estou dando graças por estes pães, agora serve. Agora vai servir. E a Bíblia diz que toda a multidão ficaram fartas. Todas as pessoas se alimentaram e ainda sobraram cestos cheios de pedaços de pão. O que é que Jesus está falando para nós aqui nesta noite? É que ele vai nos alimentar. Alimentar. E nós seremos fartos da palavra. E com o que ele nos alimentar, nós alimentaremos uma multidão. Nós chegaremos às casas das pessoas com esta palavra. As pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra. Além da palavra, muitas pessoas estão passando por dificuldades. Dentro de casa está faltando pão. Está faltando pão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E eu digo sempre nas minhas orações e digo para Deus: Deus, somente o Senhor pode mudar essa situação. Somente Deus pode mudar o cativeiro. Somente Deus pode entrar dentro do quarto da pessoa agora que está querendo se matar, de se suicidar, porque estudos falam que 46% subiu o número de suicídio no Brasil. Não é só a pandemia, não é só o coronavírus que está matando. Não. O suicídio aumentou. As pessoas estão tirando a sua própria vida. Esses dias, evangelista, um rapaz pulou do seu prédio, pulou de um alto prédio lá embaixo e se matou, se suicidou. E é o que está acontecendo no nosso Brasil, no mundo. E nós temos uma palavra de esperança. O Lázaro, o que faleceu agora, o cantor Lázaro, antes dele partir para Cristo, ele fez uma live, ele dizia que a esperança não está no fim do túnel. A esperança está em Jesus, porque o fim do túnel é distante. Mas Jesus é a luz do mundo. Então, a nossa esperança tem que estar na luz, que é Cristo. Jesus é a luz. Então, Jesus é a luz para aqueles que estão agora tentando se suicidar, está numa depressão, ansiedade, chegou na sua porta por conta da situação. Então, eu quero se direcionar a você, profetizar para você que Deus, ele tem a solução do problema. Ele tem a luz, é Jesus, a luz para o teu caminho, para iluminar a escuridão que você está vivendo, é Jesus. Jesus, ele pode mudar a situação da tua vida. Esses dias, eu lendo a palavra e eu orando às 18 horas, Deus me trouxe à mente, evangelista. Quando Deus olha para Ezequiel lá dos céus e diz: Ezequiel, porventura podeis reviver estes ossos?
E o que foi que Ezequiel respondeu para Deus? Senhor, tu sabes. Tu sabes. Sabe o que Deus falava no meu coração? É tempo de nós profetizar, porque Deus disse assim, então profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E quando Ezequiel começou a profetizar, o vale passou a ter vida. Então, se você é profeta, se você é Ezequiel nos dias de hoje, começa a profetizar, profetiza na tua casa, profetiza na tua cidade, na tua vila, profetiza neste país, sobre esta terra, porque Deus vai começar a trazer vida. Se está tendo morte, Jesus ele tem o poder da vida. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus é Deus de vida. Jesus ele tem vida. Assim como ele me levantou, porque poderia ser pior, evangelista. Eu poderia agora, Deus me livre, estar em uma UTI. Mas Deus preparou o meu corpo. Deus me deu imunidade. Eu venci. Eu posso dizer que eu venci. Deus venceu por mim. Mas nem todas as pessoas têm anticorpos suficiente. A imunidade não está bem. Infelizmente, pega esse Covid e vai sofrer. Mas Deus é aquele que pode fazer, dar um basta nesse sofrimento. Eu falava com Cristo hoje e dizia, mestre, só o Senhor para acalmar essa tempestade. Quando Jesus chega no barco dos discípulos, que está quase naufragando, e os discípulos estão dizendo, mestre, socorre. E uma parte vai dizer que Jesus vem sobre o mar, e Pedro diz, se és tu, Senhor, se és tu, mestre, faz com que eu vá até a ti. E Jesus disse, vem, Pedro. Pedro começa a andar por sobre as águas. Através de quê? Da fé. A fé nos faz andar sobre as águas. A fé nos levanta. A enfermidade bate em retirada. Pela fé, Jesus nos cura. E Pedro andou por alguns minutos ou alguns segundos sobre as águas. Mas depois olhou para as tempestades. Olhou para a dificuldade. Mas em apenas uma palavra, Jesus disse, aquieta-te mar, aquieta-te vento. A tempestade se acalmou. E eu dizia, Senhor, acalma essa tempestade. Então, nós temos que profetizar sobre este vale. Jesus, ele está contemplando os maus e os bons, os ímpios e os justos. Deus está olhando para a situação. Eu creio que no momento certo, Deus ele vai chegar e sanar essa enfermidade sobre a terra. Mas existe o que nós temos que fazer, existe uma receita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, tem que haver intercessores, a igreja tem que começar a orar. E eu vi agora, evangelista, ali na cidade de Iguatu, a igreja foi para a frente do Hospital São Vicente, está se espalhando pelo Brasil. A igreja está indo para a frente dos hospitais, estão louvando a Deus, estão orando, estão entregando a Deus os pacientes. E eu tenho certeza como Deus está começando a trabalhar no meio deste país. Deus está começando a trabalhar. A igreja está começando a acordar. Jesus ele tem um papel fundamental, mas precisa primeiramente a igreja começar a clamar. Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus está precisando apenas da gente começar a orar, descer na casa do oleiro, e Jesus vai entrar sim com providência. Jesus vai entrar com providência. Para encerrar aqui, meu nobre, já são 22 horas e 4 minutos, se não me falha, não. Deixa eu buscar o tal Oscar, que eu estou ficando velho. E 22 horas e 54 minutos. Nós vamos encerrar aqui. Eu quero
abordar o último versículo aqui para a gente concluir o nosso raciocínio, que eu achei muito interessante. Olha só. Tem pessoas que pensam assim, mas Deus não tem isso para mim, porque tem muita gente que para Deus ajudar, tem. E uma dessas pessoas é você, que está me acompanhando em casa agora. Olha só o que ele fez com 7 pães. Era isso? Deixa eu voltar aqui no texto, para você ver que está em casa. Está aqui, ó. Depois de tomar os 7 pães. 7 pães e os peixes, deu graças, olha só. E alguns peixes. 7 pães, né? Então, veja o que ele fez no 38. Ó. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. É isso que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela acredita. Esse povo que estava ali creram na palavra do Senhor Jesus, ficaram fartos de Deus, a ponto de crer no impossível. Era impossível, né, Moisés? 5 pães, 7 pães e poucos peixes alimentaram uma multidão dessa. Então, aos olhos do homem é impossível. Humanamente isso aí é impossível. Porém, para Deus nada é impossível. Nada. E agora nós vamos encerrar com uma oração, né? Porque nós já vamos entrar numa vigília aqui, viu? Eita, manto! É assim, meu irmão. Quando a gente fala de Jesus, o cara fica só se alimentando. Mas nós vamos marcar aqui uma live, a vigília live. Manto forte. Então, eu queria convidar o senhor para estar orando, para encerrar essa participação e dizer para as pessoas também que estão nos acompanhando agora, na TV AD São Pedro, na Jucas.net, na Jucas TV, na TV Gospel, né? Em todos os lugares que está chegando essa transmissão, no YouTube, que vai estar lá e também vai estar disponível no nosso Instagram. Nosso Instagram está bem verdinho, viu? Se você quiser ir lá, ADTC, TV, ADTC, você vai encontrar o nosso Instagram. E andar pela fé é isso. Andar pela fé é como Abraão. Depois nós vamos falar, que tem coisa boa para falar de Jesus. Outra próxima segunda-feira, presbítero Moisés, nós vamos abordar outro tema, viu? Próxima segunda-feira, veja um outro tema aí, que a gente vai abordar. Na próxima segunda-feira, eu quero você aqui comigo de novo, tá bom? Próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui, porque se nós fôssemos continuar com essa programação, certamente nós iríamos virar à noite. Mas tudo tem o seu limite. Então, eu queria que você orasse a Deus aí, também por essa programação que é nova, que Deus nos dê graça para continuar. Existem as limitações, existem as condições para a gente chegar até essas pessoas. Às vezes dá um problema, dá outro que quem estava nos acompanhando agora viu. Eu estava tentando entrar de outro método, não estava conseguindo, por conta do computador, que não tem um processador bom, mas voltamos para o tradicional e deu tudo certo. Então, eu queria que você orasse a Deus aí, e logo em seguida, gente, após a oração, já fica encerrado a nossa participação. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. E agora o presbítero Moisés vai estar orando, e em seguida você vai acompanhar um trecho do vídeo do nosso irmão Lázaro, uma mensagem que ele sempre deixa nos seus vídeos de evangelização. Presbítero Moisés, é com você. Pois não, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, evangelista Mário Marques, por esse canal, que Deus venha abençoar grandemente. E Deus, ele tem o seu modo de trabalhar, os propósitos de Deus é diferente. Então, eu quero orar por você, quero orar, você que está me ouvindo agora, você que talvez esteja passando por grandes dificuldades, você que talvez esteja no início de depressão, eu quero orar pela tua vida.
eu quero determinar vitória em o nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, você pode colocar a mão no seu coração, a mão na sua cabeça, ou no local da enfermidade, e você pode repreender comigo essa enfermidade nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno e maravilhoso Deus, nesta noite, Pai, estou em Tua presença, estamos aqui maravilhados com o que o Senhor falou conosco nesta noite, e eu quero, meu Deus, neste momento, ó Pai, levar a minha voz até os altos céus, pedindo ao Senhor neste momento, ó Pai, que visita cada lar, visita cada casa, visita cada pessoa, meu Deus, que estiver ouvindo, meu Deus, ó Pai, esta live agora, para essa pessoa, meu Pai, que ficou até agora, ouvindo esta palavra, ouvindo, meu Deus, ó Pai, do que o Senhor tinha para falar com ela. Pai, nós sabemos que o momento em que estamos vivendo não são momentos bons, são momentos difíceis, mas nós temos, meu Deus, a certeza que o Senhor Jesus é a solução para esta pessoa, está passando por dificuldades financeiras, está passando, meu Deus, ó Pai, por momentos, meu Deus, de dificuldade espiritual, emocional. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, vai de encontro a esta pessoa onde ela estiver, meu Pai. Talvez ela está dentro do seu quarto, meu Deus, ó Pai. Talvez, meu Deus, os seus filhos estão, meu Deus, ó Pai, lhe pedindo alimento e não tem nessa casa. Pai, provê, meu Deus, o alimento para esta pessoa. Envia, meu Deus, alguém na casa desta pessoa agora, para que eles sejam, meu Deus, alimentados. Pai, Tu és o Deus que pode multiplicar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, cura esta pessoa agora. Entra, meu Deus, ó Pai, no corpo desta pessoa, arranca este vírus, meu Deus, ó Pai, esta pessoa que foi acometida, meu Deus, ó Pai, desta enfermidade, não só o Covid-19, meu Deus, ó Pai, mas outras enfermidades, pessoas que estão cancerosas, pessoas que estão com diabetes, colesterol, Pai, tantas enfermidades que têm tocado a vida de muitas pessoas. Pai, Tu és o Deus ainda que cura, que liberta, que transforma vidas. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, Tu és poderoso, entra com providência agora. Em o nome de Jesus, nós cremos no Deus dos milagres, nós cremos no Deus que tudo pode, no Deus de cura, no Deus de transformação. Pai, alimenta, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, a alma desta pessoa agora. Traz vigor, traz força, em o nome de Jesus, e repreende todo espírito da morte, todo espírito de suicídio. Em o nome de Jesus, eu determino vitória na vida de todos aqueles que estão assistindo esta live, em o nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. E vai compartilhando, vai divulgando, viu, Moisés? Próxima segunda-feira nós vamos estar com um tema novo. E você que quer aprender a palavra de Deus, de repente conhecer algum texto bíblico que você não conhece, que você não sabe, você não tem o hábito de ler a Bíblia, mas nós vamos estar aqui no programa Visita ao Seu Lar, chegando até você, tá bom? Próxima segunda-feira está marcado, Moisés? Está marcado. Pronto, próxima segunda-feira nós vamos ter um tema novo, vamos disponibilizar aí o cartazinho para todos vocês, tá bom? Agora vamos ficar com o vídeo do Lázaro, encerrando por aqui. Um forte abraço a todos e fique com esse homem de Deus que, por conta da pandemia, a gente teve essa perda tão assim, que mexeu com o Brasil, um homem que tem um grande legado na evangelização, que teve uma vida transformada por Deus e que, infelizmente, por conta da pandemia, ou felizmente, né? Porque para Deus isso é precioso, mas para nós fica aquela, humanamente falando, aquela tristeza no coração, mas com a esperança na palavra de Deus, que com certeza ele está nos braços do Pai. Vamos ouvir agora esse trecho, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Às vezes, as pessoas fracassam na caminhada por, infelizmente, não aprender
que todo homem, toda mulher que recebe vitória da parte de Deus tem que fechar os ouvidos para a maioria das pessoas. Amado irmão, infelizmente, vivemos em uma geração de especialistas em acusar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, as pessoas pouco se importam. Já diziam os nossos avós, 99 não basta para algumas pessoas. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, que existia um homem chamado Naamã. Irmão, a Bíblia diz que Naamã era valente. A Bíblia diz que Naamã era um grande guerreiro, era um general, era alguém amado pelo seu senhor, pelo rei da época, era alguém que era amado pela família, amado pelos amigos, mas Naamã tinha uma enfermidade. Naamã tinha uma lepra. Amado irmão, você pode ter 1000 qualidades, as pessoas só vão enxergar aquele defeito que você tem. Você pode ser uma pessoa que Deus derramou virtudes inumeradas na sua vida, mas as pessoas só vão enxergar a parte ruim da nossa vida, a parte onde Deus ainda está trabalhando. O que as pessoas não esperavam é que o Senhor dos Exércitos fosse curar a lepra de Naamã. Segue em paz, meu irmão. Segue de posse de vitória. Segue segurando a espada que Deus colocou na tua mão. O nosso Deus é bom. Ele te ama e Ele jamais vai deixar que os projetos dele sejam frustrados por causa desse defeito que está na sua vida. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus sabe que já existe muita coisa boa aí dentro de você. Mas essa partezinha que ainda está faltando, Deus está esperando o momento certo para envergonhar o seu inimigo. Não dê ouvido às pessoas que não gostam de você. Fica aí esta palavra para o teu coração. Quer ser um vencedor? Aprenda a fechar os ouvidos para a maioria das pessoas. E entenda que a maioria delas não vão conseguir enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que maravilha, gente, que maravilha. Um forte abraço, que Deus abençoe, nós ficamos por aqui.